Sabe, toda regra, toda lei, todo contrato, desde um decreto do presidente até aquele contratinho de aluguel que a gente assina, todos eles seguem uma receita secreta para funcionar de verdade. É uma estrutura que a gente não vê, mas que está lá. São 3 pilares que fazem uma regra ser bom, uma regra de verdade, e não só uma palavra no papel. E é exatamente essa estrutura que a gente vai desvendar hoje. Ok, vamos começar com um quebra-cabeça. Pensa bem, se a lei existe para dizer o que a gente pode ou não pode fazer, por que ela não é só um comando direto? Tipo, um simples faça isso ou não faça aquilo. O que será que transforma uma ordem qualquer numa lei que as pessoas de fato respeitam e, mais importante, seguem? Então, para a gente entender por que isso é mais complexo do que parece, vamos pegar um exemplo bem prático. Imagina que a gente tem uma missão: criar uma lei para proibir que as pessoas dirijam depois de beber. À primeira vista parece fácil, né? É proibido dirigir bêbado. Mas vamos ver que um comando assim, puro e simples, não resolve o problema. Na verdade, ele cria outros. E olha só o que acontece na prática. Se a gente vai só pelo comando tipo, é proibido e pronto, multa de 5.000, soa totalmente arbitrário, né? Tipo, por quê? Quem disse? Agora, se a gente só joga os fatos na mesa, álcool aumenta o risco de acidente em 800%. Tá, é uma informação importante, mas não obriga ninguém a nada, é só um dado. E a terceira tentativa, só o sentimento. Beber e dirigir é errado. Ok, a gente concorda, mas isso não é uma lei, é uma opinião. Não tem como punir alguém com base nisso. É isso, sabe? Cada peça sozinha não monta o quebra-cabeça. Então, chegamos no ponto central da coisa. Se nenhuma dessas abordagens funciona sozinha, como é que a gente constrói uma regra que seja, ao mesmo tempo, racional, justa e que funcione na prática? A resposta, como a gente pode imaginar, está em juntar essas peças. E é aqui que a gente chega no coração da nossa análise de hoje. Toda lei que realmente funciona, que é respeitada, ela se apoia em 3 pilares. São eles que, juntos, dão a força e a legitimidade que uma simples ordem nunca teria. Beleza, mas como essa estrutura funciona? Vamos lá. O primeiro pilar é a base factual. Pensa nele como o cérebro da lei. É a parte que responde por que isso é necessário. São os fatos, os dados, a prova de que existe um problema real que precisa ser resolvido. O segundo pilar é o coração moral. Esse é, o coração mesmo. Ele responde por que isso é o certo a se fazer. É a parte que conecta a regra com os valores que a gente compartilha como sociedade. É o que faz a lei parecer justa. E por último, mas não menos importante, vem os dentes legais. Essa é a força da lei. É a parte que diz o que exatamente se deve fazer e o que acontece se não fizer. É o comando claro e a consequência. Sem dentes, a lei não morde, né? E agora olha a mágica acontecer quando a gente junta tudo isso. A lei completa fica assim. Olha, como a ciência já provou que álcool e direção não combinam, essa é a base factual, e como a gente, como sociedade, valoriza a segurança de todo mundo, esse é o coração moral, então a lei determina que não se pode dirigir com álcool no sangue. E quem fizer isso vai ter que lidar com multa, suspensão da carteira ou até prisão. Esses são os dentes legais. Viu só? De repente, não é mais uma ordem que veio do nada. É uma regra que faz todo sentido, que é justa e, o mais importante, que pode ser aplicada. Ok, a teoria parece muito boa, né? Mas será que na vida real, com leis de verdade, cheias de artigos e parágrafos, essa estrutura aparece mesmo? Vamos fazer o teste. A gente vai pegar uma lei super importante, o Código de Defesa do Consumidor, e vamos dissecar ela para ver se a gente encontra esses 3 pilares lá dentro. Vamos começar procurando o coração da lei. E é interessante notar que o código não começa dizendo faça isso ou não faça aquilo. Não, primeiro ele estabelece o porquê de ele existir. Ele fala sobre proteger a parte mais fraca, sobre práticas honestas, é um apelo direto a valores de justiça. É a lei dizendo basicamente, ei, eu estou aqui por essas razões, que são razões morais. Depois do coração vem o cérebro, a base factual. A lei aponta para um problema bem concreto do mundo real, o que os especialistas chamam de assimetria de informação. Que nome complicado, né? Mas a ideia é simples. Na maioria das vezes, quem vende um produto sabe muito mais sobre ele do que quem compra. A lei reconhece esse fato. E é essa justificativa racional o problema prático que precisa de uma solução legal. E para fechar o pacote, claro, os dentes legais. É aqui que a lei deixa de ser só uma ideia bonita e vira uma ferramenta de verdade. Ela diz exatamente quais são os direitos do consumidor, tipo trocar um produto, receber o dinheiro de volta e quais as obrigações de quem vende. E, claro, o que acontece se as regras não forem cumpridas. É essa parte que transforma a moral e os fatos em algo que realmente regula o mercado. Tá, mas e quando um desses pilares não existe? Ou quando ele é, sei lá, meio bambo?
Bom, é aí que o castelo de cartas desmorona. É aí que as leis dão errado, e às vezes muito, muito errado. Vamos olhar o primeiro cenário de desastre. Uma lei que tem o cérebro, mas não tem coração. Uma lei racional, mas imoral. O exemplo histórico mais terrível disso são as leis de eugenia. Elas partiram de um fato científico, de que a genética realmente influencia características hereditárias. Isso é a base factual. O problema é que elas ignoraram completamente um valor humano essencial, a dignidade e autonomia de cada pessoa. O resultado? Uma política que, na época, alguns defendiam como racional, mas que hoje a gente reconhece como uma atrocidade moral. Agora, o oposto também é um perigo. Uma lei com um coração enorme, mas sem cérebro. Moral, mas irracional. Um bom exemplo são algumas leis que tentaram proibir videogames violentos. A intenção era ótima, né? Proteger as crianças. Esse é o coração moral super válido. Só que faltava a base factual. As pesquisas científicas sérias nunca conseguiram provar que uma coisa causa a outra. E aí o que acontece? A gente acaba com uma lei cheia de boas intenções, mas que foi construída em cima de uma suposição, não de um fato. É como construir uma casa na areia. E, finalmente, o terceiro tipo de falha. A lei que tem cérebro e coração, mas não tem dentes. É a lei bem intencionada, mas inofensiva. Imagina uma lei contra a poluição. Ela tem base factual? Sim, a gente sabe que poluir faz mal à saúde. Tem coração moral? Com certeza, proteger o meio ambiente é um valor importante. Mas e se a multa por uma fábrica que polui um rio inteiro for de R$ 100? Os dentes legais são tão fracos que é mais barato poluir e pagar a multa do que seguir a lei. No fim das contas, a lei é linda no papel, mas na prática não serve para nada. E o mais legal disso tudo é que essa ideia dos 3 pilares não é só uma teoria de livro, sabe? É como se a gente ganhasse um óculos novo, uma lente especial para analisar qualquer regra que aparece na nossa frente. Seja no trabalho, no país, em qualquer lugar. E essa tabela aqui, ela resume tudo de um jeito bem claro. A parte descritiva dos fatos dá a base racional. Sem ela, a lei é irracional. A parte expressiva dos valores dá a base moral. Sem ela, a lei é ilegítima. E a parte prescritiva das regras e punições dá a força. Sem ela, a lei é ineficaz. Simples assim, é um tripé. Se uma perna quebrar, tudo cai. O melhor de tudo é que isso nos dá uma ferramenta, um checklist super simples, mas poderoso. Da próxima vez que alguém se deparar com uma regra nova, pode ser no trabalho, nas regras do condomínio, uma nova lei que saiu, dá para fazer 3 perguntas básicas. Primeiro, ela tem uma base factual sólida, ou seja, ela é racional. Segundo, ela tem um coração moral legítimo, quer dizer, ela é justa. E terceiro, ela tem dentes legais que funcionam. Em outras palavras, ela é aplicável de verdade. E com essa nova forma de enxergar as coisas, fica a provocação para a gente pensar. Quantas regras que a gente segue todo dia, no trabalho, na nossa cidade, no país, quantas delas será que estão com um pilar faltando? Talvez um pilar quebrado? Vale a pena começar a reparar. A gente pode se surpreender com o que vai encontrar.